Bem, para que a gente possa então utilizar o CSS da maneira correta, da maneira recomendada, nós temos que retirar todo esse conteúdo aqui, ó, que nós utilizamos, né, da forma incorporada, toda essa parte aqui do style, tudo isso daqui, ele tem que ser retirado daqui, do arquivo, tá bom? Isso aqui ele vai ter que ser colocado num arquivo que representa os seus estilos. Tá? Então no caso é um arquivo com extensão CSS, veja, estilos.css. Então eu copiei tudo aquilo lá, coloquei dentro desse outro arquivo. E aí, para que a gente consiga utilizá-lo, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos ter que linkar o arquivo externo, onde está as regras CSS, com o arquivo que nós estamos editando, o arquivo HTML. Então, para fazer isso, eu vou primeiro apagar todo o conteúdo do style, que está aqui, ó. Vou fazer assim, eu vou fechar isso aqui para ficar mais fácil. E pimba, tá aqui, ó, como é que ele ficou. Para fazer a linkagem, então, do arquivo HTML com o arquivo CSS, o que eu vou fazer? Aqui, dentro do Visual Studio Code, eu vou usar isso aqui, ó, link CSS. E aí, o que eu vou ter que fazer? Bom, veja, isso aqui, né, o rel, ele vai identificar o tipo do arquivo, né, um arquivo de folha de estilo, e o href é o nome do arquivo e a localização dele. Aqui veja que eu tenho dentro da pasta exemplos, eu tenho uma pasta CSS e aqui eu tenho o exemplo externo, que é esse que eu estou utilizando, e tenho um arquivo CSS, então ambos estão na mesma pasta. Então aqui o que eu vou ter que trocar? Eu vou trocar o nome do arquivo para estilos.css. Então aparentemente não funcionou. Aqui, olha, ele continua da mesma forma, mas eu vou abrir o navegador para ver o que é que aconteceu. O navegador está aberto aqui, olha, e veja, o arquivo que eu estou utilizando está aqui, ó, exemplo externo, tá? Vou carregar aqui de novo, olha. Então veja, ó, por aqui já dá para a gente ver a questão, né, que ele incorporou aquele CSS da forma correta, porque aqui a gente tem o evento do input, né? O evento, aliás, quando ele recebe o foco. Olha só, quando eu ajusto o tamanho da janela, ó, você vê que o formulário fica sempre no centro da janela. Então quer dizer que bastou que eu fizesse o que? Eu colocasse o link aqui dentro do head, olha só, tá certo? E essa referência aqui, ela tem que estar colocada de forma correta, ok? Se, por exemplo, eu tiver uma pasta diferente, por exemplo, o arquivo CSS estiver nessa pasta, então eu tenho que colocar a pasta, o nome da pasta direitinho para que ele consiga encontrar. Então você viu que o processo é bem transparente. Basicamente o que eu fiz foi, eu dei um Ctrl C em todo, né, o conteúdo de CSS que eu tinha lá incorporado, abri um novo arquivo, né, vim aqui, abri um novo arquivo, dei um Ctrl V, colei, salvei com o nome, né, estilos.css, e depois aqui no arquivo o que eu fiz? Retirei toda a parte de estilo que tinha aqui e acrescentei o link. Então assim, o processo todo foi bem curtinho, mas vai ser sempre esse mesmo. Eu posso criar primeiro o arquivo CSS e linká-lo com o documento HTML, não tem problema, ou eu posso fazer como eu fiz aqui, né? Eu testei os estilos e depois eu coloquei dentro do arquivo CSS. O importante é que essa forma externa, ela normalmente é a mais recomendada. Por quê? Porque agora, sempre que eu quiser acessar esses estilos, eu não preciso ficar copiando, não vou ter que dar Ctrl C, Ctrl V. Tudo que eu preciso fazer é acrescentar essa linha aqui de link. Então tudo aquilo que eu quiser reaproveitar, eu só coloco isso daqui e pronto. Tá? Então quer dizer, aqui o meu código, então, né, o conteúdo aqui do meu documento que está posto aqui no body, aqui, ele não vai sofrer alteração nenhuma. Então fica mais fácil eu conseguir modificar as coisas, justamente por quê? Porque eu não tenho nada de formatação aqui, eu limpei toda a formatação e coloquei em um outro arquivo. Então sempre que eu precisar mexer na formatação, eu venho aqui e faço a alteração que for necessária. Sempre que eu precisar mexer no conteúdo do documento, eu venho no arquivo HTML
e faço a alteração necessária.